através da oração, podemos observar a sinceridade de eles falarem, dizer: Senhor, a Ti eu coloco, eu oro ao Senhor, eu ofereço ao Senhor a minha súplica, eu ofereço ao Senhor a minha oração, para que o Senhor venha trazer um alento para a minha alma. Quem de nós aqui, muitos não admira Davi? Admira, nossa, Davi que derrubou o gigante Golias, Davi que foi um homem que conquistou, um homem que foi o maior rei de Israel. Mas quando a gente vem aqui no Salmo de número 25, ele já diz assim, ó, para nós, ele diz assim: a Ti, Senhor, eleva a minha alma. Eu coloco diante da Tua presença, a qual eu estou, em outras palavras, eu me coloco a minha alma diante da Tua presença. Veja a sinceridade de Davi. Davi não chegou diante do Senhor com palavras bonitas, com palavras bem feitas. Não, ele dizia: ó Senhor, em Ti eu me prostro, em Ti eu coloco a minha alma diante da Tua presença. Davi estava passando uma grande luta, uma grande batalha. E quando vemos Davi orando ao Senhor, ele já começa o Salmo 25 colocando diante do Senhor, elevando a sua oração, a sua alma diante do Senhor. Aí no verso 2, ele diz assim, ó: Deus meu, em Ti confio. Veja só, Deus meu, em Ti confio. Ele se lança em alma, ele se lança em espírito, ele se lança de joelhos, ou seja, ele se humilha diante da presença do Senhor, no versículo 1, e já no verso 2 ele diz: Senhor, Deus meu, em Ti eu confio. Veja só, ele inicia se derramando na presença do Senhor. Ele inicia com uma alma dilacerada, machucada, em aflição, por causa das lutas dos seus dias, a qual ele estava vivendo. E no verso 2, ele pega e enaltece, ele glorifica, ele diz: Senhor, a minha alma, por mais que ela esteja abatida, por mais que a minha alma esteja dilacerada, eu quero dizer para o Senhor no verso 2, que eu confio no Senhor. Sabe o que eu aprendo com Davi nessa noite? Que por mais que nós estejamos tristes, angustiados, abatidos pelas lutas dessa vida, abatidos pelas afrontas do inimigo, que possamos chegar diante do Senhor: eu confio em Ti, eu deposito no Senhor a minha confiança. Eu quero dizer para o Senhor que eu estou sendo abatido, que eu estou sendo açoitado, mas eu confio no Senhor. É o que nós devemos fazer, meus irmãos. Nos derramar, nos humilhar diante do Senhor, mas dizer: Senhor, por mais que a minha alma esteja abatida, por mais que as lutas estejam grandes, por mais que os gigantes sejam enormes, mas eu quero dizer para o Senhor que eu confio no Senhor. Eu confio em Ti. Irmãos, a alma abatida, ela só encontra refrigério no Senhor. Você só vai encontrar alento e refrigério a partir do momento que você se dobrar e orar e buscar a presença do Senhor. Davi, ele nunca saía para uma batalha sem antes consultar ao Senhor. Ele nunca saía para uma batalha. Lá no livro de Samuel, no 2 Samuel, ele saiu um dia, ele volta de uma grande batalha. Quando ele chega no arraial, quando ele chega, entrou ali um exército inimigo e levou as esposas e os filhos daqueles soldados de Davi. A Bíblia diz que os soldados de Davi choraram copiosamente. Eles choraram de forma copiosa, ou seja, eles gritavam de tanto chorar, porque entrou ali o exército inimigo e levou as suas esposas e seus filhos. Sabe o que Davi fez? A Bíblia diz que Davi foi consultar o Senhor.
Davi foi para o templo consultar o Senhor. Os seus soldados queriam praticamente lixar Davi. Então, em outras palavras, ele chega assim: e aí, valeu a pena a gente ir para a guerra enquanto a gente voltou? Cadê as nossas esposas? Onde é que estão os nossos filhos? Enquanto a gente estava guerreando lá, Davi, veio o inimigo aqui e levou as nossas famílias. Irmãos, a história diz que aqueles soldados queriam apedrejar Davi. Davi ficou tão aflito, que ele foi para a casa do Senhor orar. E sabe o que foi? Que ele poderia muito bem pegar as espadas, montar nos cavalos e ir atrás do exército inimigo. Mas antes dele fazer isso, primeiro ele foi orar a Deus. Aleluia. E quando ele orou, consultou a palavra, a Bíblia diz que ele